Olá, amados irmãos e irmãs. É um prazer estar com vocês aqui novamente, através desse vídeo, compartilhando a palavra do Senhor. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, compartilhem essa palavra, faça com que essa palavra chegue a mais e mais pessoas, tá bom? Também quero convidar vocês para acompanhar as lives da Igreja Videira, do pastor Aloysio Silva, que está ministrando agora os 21 dias de jejum, 21 dias contemplando a Cristo, Hoje nós vamos já entrar agora pelo 8º dia, E essas ministrações têm sido maravilhosas, têm sido edificantes, Mais pessoas estão ouvindo, estão vendo no mundo inteiro e estão tendo as suas vidas transformadas, Eu espero que você acompanhe, que você tenha fé e que você, no final desse jejum, você também vai ter a sua vida mudada, Também quero hoje falar aqui sobre os 2 discípulos que, após a morte do Senhor Jesus e após a ressurreição do Senhor Jesus, eles caminharam para Emaús, Como vocês sabem, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi entregue pelo seu próprio povo, na mão dos romanos para ser crucificado, Quem fez isso foi os fariseus, porque na realidade eles não entendiam, tanto que na cruz o Senhor Jesus disse: eles não sabem o que faz, perdoa, Pai, eles não sabem o que faz. Por quê? Porque eles acreditavam na lei, eles viviam a lei de Moisés, e Jesus veio para mostrar uma segunda aliança. O decreto divino de Deus era para que Jesus fizesse um novo pacto, através do seu sangue que foi derramado na cruz. Nós tivemos esse novo pacto de Deus para com a humanidade, A partir daí começou a segunda aliança, o segundo testamento, a segunda boa notícia. E o Senhor Jesus, ele fez tudo isso por amor a nós. Ele não morreu porque ele era um bom homem. Ele não morreu porque ele não queria. Ele morreu em nosso favor. Naquele momento na cruz, era eu e era você que era para estar pregado lá. Ele pagou todos os nossos pecados. E hoje nós louvamos ao Senhor, nesse ano de 2020, louvamos ao Senhor porque nós somos as outras nações. Nós somos os ímpios, que nós não teríamos salvação. Se fosse como eles queriam, talvez só o povo de Israel estaria salvo. Hoje não. Por causa desse sangue santo que foi derramado, que foi aceito pelo nosso Deus como pagamento pelas nossas dívidas, hoje, graças ao Senhor, nós vivemos na graça. Hoje nós temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Não precisamos mais de matar nenhum bicho, nenhum animal, não precisamos mais de fazer nenhum grande sacrifício. Hoje temos que ter um coração voltado para o Senhor Jesus Cristo. Temos que ter um coração para Deus, como tinha muitos homens de Deus. A Bíblia fala que o rei Davi foi um rei que também pecou, como eu e você. E ele cometeu um pecado grande. Mas ele, desde de novinho, desde rapazinho, ele já tinha um coração voltado para Deus. Quando Deus transformou Davi em rei, ia ser o rei de Israel, Davi devia ter 17 anos, talvez 16 ou 18, eu não sei. Provavelmente teria mais ou menos isso. Mas ele tinha um coração voltado para Deus. E Deus ungiu ele e fez ele rei de Israel. Mas ele cometeu pecados. A Bíblia fala que um dos maiores pecados que ele cometeu foi desejar a mulher do seu próximo, do seu general. E ainda a matou o seu general. E através desse nascimento, mesmo assim, Deus os abençoou. É tanto que foi Batseba, os 2 filhos que foram gerados pela outra mulher do rei Davi, que era a filha do rei Saul, Eles foram ruins, Sangue ruim, sabe como é que é, Gerou outro sangue ruim. E eles morreram, Eles não passaram aquela geração. Mas os filhos de Batseba, que foi a mulher que ele
começou a olhar pela varanda, lá de baixo, começou a desejá-la. E ele mandou matar o seu general para poder ficar com a mulher dele. Ela era muito bonita, muito linda. Mas mesmo assim, esse grande pecado, Deus ainda o abençoou. E ela gerou o rei Salomão, que foi um dos maiores reis que Jerusalém já teve, que Israel já teve. Né? Eu falo para você, o que aconteceu para Deus perdoar um pecado tão grande? Meu irmão, isso foi graça. Isso foi graça. Por quê? Porque ele tinha um coração voltado para Deus. A Bíblia fala também de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Abraão é considerado o pai de todas as nações. Basicamente, nós não somos descendentes de Adão e Eva, praticamente. Praticamente nós somos descendentes de Abraão. Porque foi um outro homem, grande homem de Deus, que tinha o coração voltado para Deus. Mas Abraão também mentiu. Abraão mentiu. A Bíblia fala que ele mentiu por 2 vezes. Uma vez foi lá no Egito, você conhece a história, quando ele desceu às terras baixas, porque estava tendo fome, estava tendo seca na região que ele estava, e ele desceu para o Egito. Só que, naquela época, os homens sabiam que os reis costumavam, quando se engraçava pelas mulheres bonitas, ele, quando via uma mulher bonita, ele não queria saber se ela era casada ou não. Ele simplesmente pegava ela, se apossava e, se fosse o caso, matava o marido. Muitas vezes acontecia isso para poder não ter mais nenhum tipo de reclamação. E Abraão, com medo de morrer, falou para Sara. E Sara era uma mulher muito bonita. E ele falou para Sara: Sara, quando chegar lá você diz que eu sou seu irmão. Assim Sara fez. E o rei ficou com ela. Mas quando foi de noite, Deus apareceu para Abraão, para o faraó à noite e falou: olha, essa mulher é casada, ela tem marido, e se você tocar num fio de cabelo dela, eu te mato. Rapaz, o faraó no outro dia amanheceu, não dormiu, amanheceu atribulado, mandou chamar Abraão. Mas Abraão, como é que você faz um negócio desse? Você mente para mim, Deus apareceu para mim, disse que ia me matar. Toma, vai embora daqui, não quero ver você mais aqui. Vá, leve sua mulher, e aproveitando, já leva aqui tantas peças de ouro, prata, pedras preciosas. Então Abraão chegou lá quebrado, saiu de lá liso, saiu de lá rico. Imagina você chegar, você contar uma mentira e você ainda sair rico. Isso é muita graça, isso é graça do Senhor. Agora, Deus apareceu para Abraão de noite ou depois, dizendo: Abraão, como é que você faz um negócio desse? Você acha que Deus deu uma bronca, nem que seja uma bronquinha pequena em Abraão? Não deu. Deus não falou nada para Abraão. E mais uma vez Abraão foi para outro reino, e chegando lá nesse outro reino, um rei chamado Abimeleque também gostou de Sara. Mulher bonita, formosa. E o rei novamente fez a mesma coisa que o faraó fez. Se apossou de Sara. E novamente o Senhor Deus apareceu em sonho para o rei e disse: olha, essa mulher é casada, se você tocar num fio de cabelo dela, eu te mato e destruo todo o teu reino. E rapaz, o rei também não dormiu de noite. Foi a mesma história. No outro dia chamou Abraão: como é que você faz um negócio desse? O rei deu uma bronca danada nele, ele ficou assim, eu creio que ele ficou meio envergonhado. Não, toma, vai embora daqui. E novamente deu mais uma grande porção de ouro, prata e pedras preciosas. E Abraão saiu mais rico ainda. Já pensou? O cara em 2 mentirazinhas ficou rico, milionário, Isso é um grande pecado. Para Deus, meu irmão, não existe pecadinho e pecadão. O pecado de rei Davi foi um pecado, olhando para o nosso coloquial aqui, a nossa forma de pensamentos de hoje, traiu, matou o marido, isso é um crime muito grande, E olhando o pecado de Abraão, disse: mas Abraão é só uma mentirinha, um pecadinho, que nós mesmos cometemos todos os dias. Mas é pecado, meu irmão. E pecado é pecado. Mas Deus, com esses dois homens, já agraciou eles com muita graça. Por quê? Porque eles tinham um coração voltado para Deus. Mas então, vamos retornar aqui à palavra que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje sobre aqueles 2 discípulos, como eu te falei para vocês antes, que Jesus tinha sido crucificado, morreu, ressuscitou no 3º dia e os discípulos saíram por aí. Nessa história aqui, a Bíblia fala de 2 discípulos,
que saíram de Israel, de Jerusalém, de Israel no caso, e foram para Emaús, né? Saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Emaús é uma cidade que ficava mais ou menos a 60 estádios de lá. 60 estádios naquela época dava mais ou menos 12 quilômetros, né? Eu creio que uns 12 quilômetros, 11 e pouco, talvez 13, né? 12 quilômetros que dava de andada. Eu creio que ele tirou mais ou menos 2, 3 horas, né? Como vocês sabem, né? E a Bíblia reafirma isso, que nós hoje, nós somos sacerdotes do Senhor Jesus. Nós somos profetas do Senhor Jesus, né? Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros, né? Essa é uma verdade, é a verdade que a Bíblia fala que nós somos. Agora, para sermos tudo isso, sacerdotes, profetas e ao mesmo tempo herdeiros, nós temos que assumir a nossa posição, nós temos que nos apossar, nos apropriar. A gente sabe que até hoje tem muitos irmãos que têm vergonha, não querem se apossar, tem vergonha de bater, porque eles acham que eu sou pecador, eu não mereço. Mas é onde está seu engano, meu irmão e minha irmã. Você é amado do Senhor. Você é, Deus te ama demais, Deus nos ama tanto que deu seu próprio Filho para a remissão dos nossos pecados. Ele derramou todo o seu sangue para nos lavar, né? E aí Jesus acompanhou eles, né? Jesus apareceu, né, para eles, só que os olhos deles estavam vendados, e eles caminharam esses 12 quilômetros conversando com Jesus, e os olhos deles não o reconheceram. Por quê? Porque eles iam falando, Jesus perguntou a ele por que eles estavam, e eles estavam com o coração entristecido, né? Eles vinham saindo assim meio amargurado, parece que eles vinham meio decepcionados, porque eles esperavam, né? A Bíblia fala que eles esperavam que Jesus fosse um profeta, que Jesus fosse um salvador de Israel, né? Que fosse um grande guerreiro, que fosse destruir os inimigos através do sopro, ou através do seu poder, e Jesus não fez nada disso. Jesus, como vocês sabem, ele curou todos os doentes, ele levantou todos os defuntos por onde passou. E ele deu muitos ensinamentos aos discípulos. Mas eles demoraram a acreditar, eles não creram. Né? Eles não creram, sei lá, eles ficavam assim meio na dúvida, né? E eles começaram a falar e Jesus perguntou o que eles tinham, aquela coisa toda. Eles estavam falando, mas o profeta, né, morreu, como que Jesus tivesse praticamente morrido em vão. Morreu, mas não libertou Israel. Então eles tinham aquela visão naquele momento, né? Eles não tinham nunca aquela visão de que o Cristo, né, o Senhor Jesus, tinha feito tudo aquilo para as futuras gerações, que somos nós, nós é que ganhamos esse presente de fato, né? E eles não entenderam, que também seria claro para eles também, mas eles não entenderam. E aí Jesus começou a falar com eles sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, né? Que naquele tempo tinha as Escrituras, né? Ainda não tinha sido escrita a Bíblia, né? Então, mas tinha as Escrituras sagradas. Então, Jesus começou a falar coisas das Escrituras desde lá do Éden, né? Desde Gênesis até Malaquias, e depois entrou também na segunda aliança, né? E falou tudo com eles. Mesmo assim, eles andaram a viagem toda e não reconheceram Jesus. E Jesus falou tudo, né? Que Jesus tinha um conhecimento completo da palavra, sabia de tudo, né? Até porque Jesus era Deus. Chegando lá, mas eles gostaram de conversar com aquele homem, né? Que eles achavam que era um homem bom, aquele homem que estava com eles. Então eles acharam muito que conhecia muita coisa, que eles acharam assim, né? E chegando na casa, que eles chegaram lá, no final, eles convidaram, né? Jesus ficou na porta e eles chamaram Jesus para entrar. Não, entre, mestre, entre, mandou Jesus entrar. E Jesus, então, chamou eles para participar da ceia. E aí Jesus partiu o pão e deu vinho, distribuiu o vinho. E falou, né, que esse pão é o meu corpo e esse vinho é o meu sangue. Nessa hora, eles abriram os olhos. Só que quando eles abriram os olhos, Jesus sumiu. Sumiu. Do nada. E aí eles começaram a discutir, rapaz, Jesus Cristo estava conosco até agora, e nós não reconhecemos. E aí o coração deles, quando eles chamaram Jesus para entrar, e Jesus conversou durante esse percurso todo
de mais ou menos 2 horas e pouquinho, o coração deles estava sendo aquecido, né? Estava aquecendo o coração. Por isso que eles chamaram o Jesus para entrar sem saber que de fato era Jesus, mas chamaram para entrar porque o que Jesus relatou de toda a Escritura, eles ficaram com o coração bastante aquecido. Aí depois que Jesus partiu o pão e deu vinho, e que falou do pão, do corpo e do sangue, aí eles acordaram e viram. Aí sim o coração deles começou a ficar um coração voltado para o Senhor. Aí caiu a ficha e eles entenderam tudo. Então, meu irmão e minha irmã, por que eu estou falando isso? Porque essa história desses 2 discípulos também é a nossa história, é a minha história e talvez a sua história. A minha história é mais ou menos assim. Eu era aquele cara, hoje eu estou com 61 anos de idade, e eu passei quase 60 anos tendo conhecimento do Senhor Jesus, conhecimento de Deus, mas eu não tinha um coração voltado para Deus. De verdade eu não tinha. Eu sabia que Deus era o Pai, era o meu Pai. Eu sabia que Jesus Cristo era meu Salvador, mas eu não entendia. Então agora eu estou com 61 anos e pouco. E tem 1 ano e pouco que eu renasci novamente. Eu nasci de novo. E hoje eu estou lendo mais a palavra do Senhor, estou lendo a Bíblia, estou ouvindo a ministração das palavras, estou ouvindo a pregação dos pastores, não importa qual é a igreja que você está aí, eu não estou fazendo esse vídeo para que você entre para a minha igreja, não, de jeito nenhum. Tem muitos pastores aí, tem alguns que são meio ruins, tem alguns que ensinam a palavra da Bíblia da forma errada, mas tem muitos que são bons, tem muitos que falam a palavra da forma correta, porque como você sabe, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor, a palavra, as boas novas, né, no caso que é o Evangelho, a palavra do Evangelho é o nosso alimento espiritual. Nós temos que ter 2 tipos de alimento. Um alimento é o físico, que nos sustenta, né, que mantém o nosso corpo vivo e funcionando. Mas o principal alimento que nós temos que ter é o alimento espiritual. E o alimento espiritual, meu irmão e minha irmã, é a palavra do Senhor. Se nós não tivermos esse alimento espiritual nas nossas cabeças, de nada valerá comer feijão e arroz. De nada valerá você ficar forte e saudável. Porque você está forte e saudável no corpo. Mas no seu espírito você não tem vitalidade nenhuma. E a palavra do Senhor, a cada dia que você escuta, que você ouve, a cada dia que você se alimenta, ela vai te fortalecendo. E hoje, como eu te falei antes, na minha vida toda, eu tinha antigamente esse conhecimento do Senhor Jesus. Mas, durante toda a minha vida, eu fiquei vivendo uma vida normal. Eu trabalhava, eu ia muito pela força do meu braço, eu me meti em muitas confusões. Eu tive alguns filhos, alguns da forma correta, outros da forma errada. Mas talvez, eu sem saber, tinha um coração voltado para o Senhor. Mas eu não sabia. Eu não sabia. Porque não tem outra explicação. O Senhor Jesus, Ele me carregou, Ele me acompanhou, igual acompanhou aqueles 2 discípulos, a minha vida toda. Porque hoje eu estou aqui para contar a história. Hoje eu estou aqui para dar esse testemunho para vocês. Então não tem outra explicação. Se eu estou aqui hoje dando esse testemunho, é porque o Senhor Jesus me encarregou esse tempo todo. Esse tempo todo Ele não me deixou cair. Porque muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu tive uma vida normal, igual a muitas pessoas. Mas eu não fui aquela pessoa que nasci em berço de ouro. Na verdade, a minha origem foi muito humilde. Eu sou filho de lavadeira, minha mãe era lavadeira de roupa, analfabeta, mas ela trabalhou duro para nos dar um pouco de educação, a mim e aos meus irmãos. Meu pai era cachaceiro, ele já morreu, mas eu tenho certeza que o Senhor também cuidou dele, porque talvez, inocentemente, ele não tenha percebido a necessidade de ele cuidar de um filho, né? Como muitos pais, às vezes, não é porque eles são ruins, mas muitas vezes eles não têm condições
financeira de dar uma boa vida para os filhos, né? E naquela época também as tecnologias não tinha que é hoje. Hoje é fácil você cuidar mais do seu filho, porque tudo você encontra para vender, né? Do radinho do smartphone, a roupas, a brinquedos, tudo há de melhor para você dar para o seu filho. Naquele tempo não tinha, né? Naquele tempo era uma vida muito simples. Mas eu louvo a Deus por eu ter pertencido dessa época, porque eu vi muitas coisas que eu tenho certeza que ninguém vai mais ver, né? E eu tive alguns relacionamentos, tive um casamento de 30 anos, onde a minha ex-esposa me deu 3 grandes filhos, né, que são abençoados. Tive outros filhos também que são abençoados, graças a Deus. Eu louvo a Deus porque eles estão tudo bem, todo mundo vivendo as suas vidas. Hoje eu estou na cidade de Goiânia e eles estão em outros estados, alguns em Aracaju, outros em Fortaleza, outros no Rio de Janeiro, e mais 2 que eu não sei bem aonde estão, mas tenho certeza que estão bem. Então eu louvo a Deus e agradeço a Deus todos os dias por eu ter arranjado tanta confusão, cara, eu arranjei tanta confusão, eu pequei tanto na minha vida, mas mesmo assim o Senhor não me disciplinou. Eu não tive sofrimentos, porque se você nasce num berço mais humilde, se você vem de famílias pobres e você já está acostumado com coisas pequenas, você vai estar sempre contente, né? Talvez se eu tivesse nascido em berço de ouro e depois eu tivesse caído por causa do meu pecado, talvez eu tivesse estranhado, tivesse tido algum tipo de decepção, né? Tivesse tido algum tipo de trauma, mas não, eu não tive. Eu toda a vida me contentei com muito pouco. Mesmo, embora eu não sabendo que eu sou filho de Deus, mas eu não pedia, né? Eu não tinha o coração voltado para Deus, né? Para o Senhor Jesus, de pedir, né? E eu não sabia pedir. Inocentemente eu vivi aquela minha vida, né? Sempre levando pela minha força. Mas hoje eu entendo, hoje eu vejo que não foi a minha força que me trouxe até aqui, e sim a força do Senhor Jesus. Ele que me carregou, e Ele que me sustentou, Ele que não deixou nada de mal me acontecesse. Então, meu irmão e minha irmã, você também que já tem uma certa idade, né? Eu não vou falar de ser jovem, mas as pessoas que têm uma idade igual a minha, ou mais, e hoje que está bem, agradeça, agradeça, agradeça. Tenha um coração voltado para o Senhor Jesus Cristo. Tenha um coração voltado para Deus. Porque no final de tudo, meu amigo, é isso que vai te salvar. Não é a tua religião, não é a tua igreja, não é nada disso. Não é nenhum tipo de santo, não é nenhum tipo de feitiçaria, não é nenhum tipo de pacto que vai te salvar. O que te vai salvar é você ter um coração voltado para Deus. É você ter um coração voltado para o Senhor Jesus. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Né? A Bíblia fala que quando chegar nos finais dos tempos, vai ter o arrebatamento, o primeiro arrebatamento e o segundo arrebatamento. A nossa igreja crê nisso. Tem algumas igrejas que não creem. Mas eu também creio nisso. Eu como pessoa, independente da igreja, eu creio nisso. Por quê? Porque não tem outra explicação. Porque o Senhor Jesus, a Bíblia fala, que Ele vai vir como ladrão, na calada da noite. E Ele vai vir para fazer o quê? Para levar a igreja. E Ele vai levar os mais vitoriosos, os mais vencedores. E esses vencedores não querem dizer necessariamente que tem que ter sido um padre, um pastor, ou um bispo, ou um cara muito bom, um cara entendido na Bíblia. Não, Ele vai levar os vencedores. São os que têm um coração voltado para Deus. São os que têm um coração voltado para Cristo. Esses irão reinar. Esses irão ter coroas. Iremos ser co-parceiros do Senhor Jesus. Nós iremos ser os colaboradores com o Senhor Jesus. Iremos governar junto com Ele. Porque a Bíblia fala que lá em Apocalipse Ele vai ficar seu trono em Jerusalém, em Israel. E Ele vai levar todo o povo selado. E Ele vai levar primeiro a igreja do Senhor. Vai ter muita gente aqui que vai ser disciplinado, que vai estar lá, mas se você crer, você vai estar salvo. O mundo não vai acabar. Essas coisas vão mudar. Quando Jesus Cristo voltar para reinar, tudo que tem aí, a Torre Eiffel, esses pontos turísticos, tudo vai acabar, a terra vai ser renovada. Onde havia deserto vai haver flores, vai ter frutas, os animais irão pastar, irão comer a nossa mão. Os animais selvagens, todos eles vão ter um coração de paz, vão perder toda aquela selvageria, e vão ser dóceis, igual o gato e cachorro que a gente cria hoje.
Então creia nessa verdade. Você vai reinar. Se você tiver um coração voltado para Deus, um coração voltado para Cristo, o Senhor Jesus vai te dar uma coroa. E você vai reinar. E Ele vai te chamar pelo nome. Ele vai te chamar pelo nome. Aleluia, eu creio nisso. E é por isso que eu estou aqui, levando essa palavra para você. Eu quero construir o meu galardão do céu, nas mansões celestiais. Eu quero que o Senhor acenda a chama no meu coração. Eu quero que o Senhor me renove. Eu quero que o Senhor me salve, né? O Senhor, Ele entra na sua vida se você abrir a porta. E eu estou com minha porta aberta para o Senhor. Abra a sua também. Abra a porta da sua casa, do seu coração, para o Senhor Jesus entrar, para que você possa ter seu galardão e reinar. Para que você entre nas mansões celestiais pelas boas obras, né? Não pelas obras da lei, não pelas obras do sacrifício, não que nós podemos usar de força humana. Não, meu amigo, a coisa toda é sobrenatural. Não precisa de força humana, precisa só da força espiritual. Você tem que ter essa força. Você tem que voltar o seu coração para Deus, voltar o seu coração para Jesus Cristo. Não você ter a simples notícia de que você conhece Deus, ouviu falar de Deus, ouviu falar do Senhor Jesus Cristo, mas de fato você ouviu falar da boca para fora e você não crê. Então, meu irmão, hoje eu posso testemunhar para vocês que, independente de dinheiro, independente de situação financeira, até porque eu não tenho uma situação financeira grande, mas tudo que eu ganho, tudo que entra na minha vida, tudo que vem para mim vem do Senhor. E isso tudo tem rendido, e eu hoje sou uma pessoa feliz. Eu vivo feliz. Eu já tinha muito dinheiro também, como você. Né? Não estou dizendo para você jogar fora o seu dinheiro, não estou dizendo não, estou falando eu tive muito dinheiro e perdi. Mas hoje eu descubro que eu ganhei muito mais coisa. Né? Hoje eu ganhei um coração voltado para o Senhor Deus. Um coração voltado para o Senhor Jesus Cristo. E hoje eu me sinto uma pessoa feliz. Né? Hoje eu faço parte da Igreja Videira, uma igreja de vencedores. Eu escuto direto as ministrações do pastor Aloysio, do pastor Naô. Convido você também, se você tiver em dúvida, se você não tiver um pastor aí de sua referência, escute as palavras dele, pelo menos escute. Entre nos canais deles. Né? O canal do pastor Naô é Naô Pedrosa Play, o canal do pastor Aloysio é Aloysio A. Silva. Entre lá, se inscreva, veja as ministrações, e depois você tira a sua conclusão, depois você me fala, tá bom? Escute a palavra. O importante é você escutar a palavra. Adquira uma Bíblia, leia a Bíblia, que eu tenho certeza que o Espírito vai te mostrar toda a verdade do Evangelho. O Espírito vai te mostrar o que nós temos que fazer, o que nós temos que ser para ter esse coração para Deus, para ter esse coração para o Senhor Jesus Cristo. E botar uma coisa na cabeça, que tudo que tem aqui, tudo isso aqui passará. Isso aqui nós não levaremos, tá? A única coisa que nós vamos levar para o Senhor é um coração voltado para Ele. A única coisa que nós vamos ter, a única lembrança que nós vamos ter, a única certeza é isso, o coração voltado para Deus, o coração voltado para o Senhor Jesus. E o nosso nome será chamado por Ele. Ele te chamará pelo nome para reinar no reino eterno do Senhor. Amém? Posso ouvir seu amém? Meus amigos, tenha uma boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite, não sei qual hora que você vai ver esse vídeo, mas fique em paz, Jesus te ama, Deus te quer no seu reinado, tá bom? Até logo!